programa Consciência Espírita, hoje, vai ao teatro. Teatro sério, teatro que repensa um momento difícil da vida, da história do Brasil, da história do brasileiro. 1964. 1º de abril, o dia da Revolução. Na verdade, um golpe de Estado. O poder da força toma conta do Brasil, assume a direção da nossa grande nação. Momentos de dúvida, de incerteza, de perseguição. Olha, tudo isso faz parte da história do Brasil, da necessidade do povo brasileiro experimentar. Afinal de contas, Brasil, planeta Terra, mundo de expiação e provas. E nós vamos ao teatro para rememorar momentos da vida brasileira e que deixam a gente até emocionado. Nós estamos aqui com Léo Chakra, diretor, autor da peça Esconderijo. Tudo bem, Léo? Tudo bom, Afonso? Eu preciso dizer da minha emoção, Léo, porque eu tinha 12 anos de idade. Eu não sou entrevistado, mas eu só vou dar o tom aqui da entrevista. Eu tinha 12 anos de idade e fui trabalhar naquela época em que as crianças trabalhavam. E eu trabalhava num jornal de esquerda em São Paulo. Haviam 2 jornais que polarizavam as atenções. O Estado de São Paulo, jornal de direita, como é até hoje, e a Última Hora, um jornal de esquerda. E eis que a gente sabia que alguma coisa estava acontecendo, soldados na rua, tropas, mas eu fui trabalhar, eu tinha um compromisso, precisava ajudar em casa. E eis que chego na porta do jornal, e ali na porta do jornal está um tanque de guerra. E com um jovem, quase adolescente, com uma metralhadora na mão. E ele me pergunta, eu querendo entrar para trabalhar, ele me pergunta, o que você está fazendo aqui? Eu disse, eu trabalho aqui. Eu enfrentei, coisa de criança, eu trabalho aqui. Respondi com sinceridade. E ele olhou para mim e deu um sorriso e disse, hoje você está de folga, volta para casa e acho que você não vai mais trabalhar aqui. Esse foi o meu contato com a Revolução do dia 1º de abril, aonde o povo brasileiro entrou num estado de exceção, de limitações de ordem civil. Agora eu pergunto para o Léo Chakra, que está trazendo para nós hoje a peça O Esconderijo, que focaliza esse período estranho, duvidoso da história brasileira, o que o motivou a escrever essa peça? Afonso, fiquei emocionado mesmo com a sua história, hein? Bonita mesmo. O meu pai, ele me conta que ele estava nesse dia, eu nem sabia que era o 1º de abril, né? Eu sei que foi 64, né? Ele disse que estava no Teatro de Arena, assistindo uma peça do Paulo José. E disse que em determinado momento o Paulo José interrompeu a peça, e não sei se é piada do meu pai ou se é verdade, disse que o Paulo José falou, companheiros, fizemos a revolução. Ele estava achando que era algum movimento de esquerda, eu não sei, né? E logo que a confusão, logo não é, foi o contrário, né? Depois se desfez o engano. E assim, o que eu posso te contar, assim, pessoalmente, é uma coisa assim que falam, por que escrever daquilo se você é mais novo e tal? É uma coisa que eu me sinto muito ligado, primeiro pela parte da cultura dos anos 60, né? Que o Brasil foi riquíssimo, né? Cinema novo, mesmo os autores, né? Os romancistas que vinham música, foi um aborto mesmo da cultura brasileira, do teatro, né? E nomes como Glauber Rocha, que foram exilados, né? E mesmo no teatro, né? O Augusto Boal, que foi exilado. Mas voltando, uma coisa que eu tenho para te contar só, eu acho que era começo dos anos 80, eu e meus irmãos, eu lembro minha mãe estacionando na rua, a gente começou a falar alguma coisa do Figueiredo, né? João Batista Figueiredo. Então, o presidente. Minha mãe, ela ficou desesperada e mandou a gente calar a boca. E eu vi, assim... O receio, o medo estampado. O medo nos olhos dela, é. E acho que foi a primeira e última vez que eu vivi aquele momento de verdade, né? Era muito pequeno, né? Mas a ideia veio... Nunca foi intencional de ser chapa branca ao marxismo passado, ou chapa branca a esse
socialismo latino-americano que persiste até hoje, né, na ilha de Cuba, né? Não foi uma homenagem ao Che Guevara, longe disso, foi pegar, tentar ver uma visão talvez de alguém como eu, assim, que tem esse distanciamento da época, né? E de pegar esses personagens que viviam o período, e claro, lá atrás, né, nos anos 60, a gente pega o final na peça dos anos 60, né? É claro que tinha todo esse envolvimento, né? Mas de tentar ver esse universo, e não só o universo social, mas o íntimo dessas personagens, e numa situação que talvez fosse complicada hoje, que seriam, estou falando muito, né? Mas enfim, de duas Não, mulheres... você está dizendo que é importante. De duas mulheres convivendo no mesmo espaço, elas são rivais no amor, que elas amam o mesmo homem, né? E elas são obrigadas a conviver no mesmo espaço. Que seria uma circunstância hoje assim difícil de criar uma ficção nesse sentido, né? Porque hoje não tem porquê, com a democracia que a gente vive, Graças a Deus, duas mulheres rivais no amor assim serem obrigadas a ficarem escondidas, né? Vivendo semanas e tendo que se habituar a essa convivência forçada, né? entendi. Léo, eu gostaria de lembrar, nós temos muita gente que fica entrando e saindo, o nosso programa tem uma audiência muito grande também pela internet. Nós estamos conversando com Léo Chakra, que é autor e que é diretor da peça Esconderijo, que está no Teatro Augusta 943. Eu recomendo. Olha, essa peça tem como pano de fundo, como cenário, um momento diferente que você que é jovem nem imagina que poderia acontecer. Hoje, alguém que por qualquer razão é detido pela polícia, ele chama um advogado, ele tem um habeas corpus, ele se defende, mas infelizmente, a partir dos anos 1964 e durante muitos anos, até que o Brasil se libertasse da ditadura, nós vivemos uma época de exceção. Pessoas desapareciam. Perseguições eram feitas, muitas vezes, sem razão. Nós temos aí inúmeros depoimentos de violência. Então, isso já passou. Mas por que a gente está falando isso no programa Consciência Espírita? Conhecer a história é evitar repetir os mesmos erros. Então, se houve para o povo brasileiro um momento de resgate espiritual que tivesse que sofrer esse regime de exceção, hoje, Léo, nós damos valor à liberdade. Hoje é muito interessante, né? Porque as pessoas que foram perseguidas nos anos 60, né, os anos 70, hoje elas, pela democracia que a gente vive no Brasil, né, são elas que estão no poder, né? Mas assim, Afonso, eu diria também que talvez foi um período em que a classe média teve os direitos humanos desrespeitados, né? Porque embora a gente viva numa democracia, ainda bem, claro, deveria sempre ter sido isso, né? Em alguns lugares do Brasil, há pouco tempo, uma coisa que me chocou muito foi aquela menina presa no Pará, né? Ela era uma menor de idade que ela foi colocada na cela com uma cela masculina. Foi chocante. Então eu acho que foi um período que realmente, lógico, as liberdades civis foram totalmente escamoteadas. Mas ainda hoje eu acho que o Brasil, a gente... Não estou falando mal da polícia, a polícia é necessário e até a reivindicação deles por melhores condições, salários... É imprescindível, nós apoiamos como cidadãos. Mas também talvez tenha um resquício, né, de como a polícia militar usou muito a força, que isso persiste até hoje em certas camadas da sociedade também, né? Léo, eu quero agradecer a sua presença no programa e quero que você venha novamente conversar sobre isso. Nós vamos conversar no próximo bloco com Lívia Prestes, ela que está aí, não é? Despontando, ela que já é uma profissional do teatro e que se deu muito bem com o seu texto e sob a sua direção. E o Renato também está aí para fazerem... Nós vamos conversar um pouquinho com a Lívia, ela é espírita, vai falar um pouquinho de teatro espírita aqui para nós e nós vamos apresentar depois algumas cenas da peça. Eu quero agradecer ao Léo a gentileza dele, o esforço que ele fez em estar aqui conosco. Mas olha, lembra aí, anota, você tem um compromisso. Teatro Augusta, Rua Augusta, 943. Olha, eu estou passando aí,
na tela o e-mail, o site, o telefone do Teatro Augusta. Vamos assistir essa peça, eu recomendo. Daqui a pouquinho, Consciência Espírita volta com Teatro, o Esconderijo. Até já.